Muito obrigado, Hélio. A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de junho de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos 2 sustentações orais. Pergunto aos patronos, Dr. Caio e Dr. Pedro, quem vai querer preferência? O Dr. Caio já estava quando eu entrei na sessão. Bom dia a todos. O Dr. Caio, se não me engano, já estava, então creio que podemos dar a preferência a ele. Eu agradeço, o meu deve ser bastante breve, não sei se, doutora Amara, o meu é só um recurso de ofício. Então vamos começar pelo Dr. Caio, Endotec, relatora doutora Mara. Dr. Caio, o senhor abre mão do relatório? Eu dispenso sim, agradeço. Perfeito. Doutora Mara, por favor, um resumo das acusações. Só um minutinho, porque acabou de cair o sistema e eu não consigo logar aqui, porque ele não está pegando a sessão. Você poderia passar para outro, porque senão eu não vou conseguir, nesse caso aqui, não vou conseguir entrar ainda. É o EPAT? É no EPAT que está dando problema. Tá, vamos aguardar uns minutinhos, ver se Tá bom. você consegue. Sem problema, estou tentando. Estou tentando ver o que está acontecendo aqui. Tá. Se o processo do Dr. Pedro for de outro relator aí, quiserem seguir, por favor. Tudo bem, doutora Mara? Não, por mim tudo bem. Eu estou tentando, nesse momento, eu vou ouvindo e eu acho que até a confirmação Então, de presença... Vamos ver se eu atualizo aqui, se é esse o problema. Agora acho que foi. Deixa eu só ver aqui. Então, se quiser começar pelo meu, agora consegui entrar. Então vamos lá, Endotec. Era problema de internet. Era problema de internet, vamos ver aqui. Bom, então, na verdade, é uma única infração relativa ao pagamento de imposto. Deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, devido por declarações de importação relacionadas no demonstrativo 1, conforme comprovam os documentos, e o que acontece é que foi utilizada uma alíquota com benefício fiscal por conta de... Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só ver uma coisa. Por conta de isenção em materiais médicos, né? Estentes e outro tipo de implantes, né? A decisão de primeira instância cancelou, se não me engano, recurso de ofício, cancelou integralmente a autuação e agora veio a julgamento. Perfeito. Doutor Caio, por favor. Muito obrigado, doutora Mara. Eu vou usar pouco tempo aqui e ser bem breve, porque o tema tem sido pacificado aqui no âmbito do tribunal, e, inclusive, a decisão de primeira instância já reconhece essa situação, e o STJ também vem aplicando o mesmo entendimento. Inclusive, tive a oportunidade de localizar a decisão agora de maio de 2023 sobre esse tema. Aqui é uma autuação que inicialmente tinham diversos itens, e parte dos itens a empresa reconheceu o equívoco na aplicação da isenção contida no convênio ICMS 1 de 99, e quanto a produtos claros que são reconhecidos como isentos pelo mencionado convênio, a empresa optou por apresentar a defesa. Então, houve parte do pagamento e houve a impugnação que agora a gente discute aqui, que recebeu o provimento em primeira instância e agora é trazido.
basicamente, o cerne da discussão era o nome do produto. A autuação se deu porque o contribuinte aplicou a isenção e a fiscalização entendeu que o nome do produto deveria ser idêntico àquele contido na lista anexa ao convênio ICMS 1 de 99. Não bastaria que o produto tivesse a mesma classificação fiscal e tivesse função idêntica, né? E aqui, um dos produtos, o stent de nitinol, mais especificamente, é uma evolução tecnológica do que existia inicialmente previsto na legislação e que depois a legislação foi devidamente ajustado para abarcar a nomenclatura específica do produto. É aquele problema de que os produtos, principalmente os médicos, vão evoluindo tecnologicamente e a legislação demora um pouquinho para fazer os ajustes, mas resta aí preservada a intenção do legislador e a intenção e o direito à saúde, toda a questão da seletividade aí da aplicação das alíquotas do ICMS. Então, são esses os pontos. Aqui estamos pedindo a aplicação da jurisprudência desse tribunal aí que vem reconhecendo para esse produto, inclusive, especificamente desde 2020, a aplicação do convênio ICMS 1 de 99. Obrigado. Muito obrigado, doutor Caio. Como é um recurso de ofício, pergunta do doutor Marcos Sakuma se ele vai querer fazer sustentação oral. Bom dia a todos. A gente só reitera o nosso parecer no sentido da interpretação literal da isenção, somente isso. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Mara, por favor. Eu já tinha antecipado na sessão passada, se não me engano, que esse processo entrou em julgamento e que eu retirei, que, na verdade, eu não tinha analisado um dos itens, porque a infração diz respeito a 2 itens, stents e um sistema, deixa eu ver como é que chama, para o sistema de proteção embólica, tá? Em relação aos stents, eu concordo e mantenho a decisão do recurso de ofício, porque eu, inclusive, junto à jurisprudência dizendo que não é o fato de ser de nitiol ou outra coisa que faz a diferença. Então, eu nego provimento ao recurso de ofício, dando provimento à decisão, mantendo a decisão de primeira instância. Contudo, em relação ao EMPRO, que é um sistema de proteção embólica, eu entendo que não houve defesa específica quanto a este item. Eu vou, então, passar a ler o meu voto em relação a isso. Analisamos agora os demais produtos constantes da DI, do item 1.12, que foram aqui assim descritos, que é o EMPRO e os implantes expandíveis. Em relação aos implantes expandíveis de ácido inoxidável e nitiol, estes são os stents que já reportei acima que ficam cancelados. Todavia, em relação ao EMPRO, Sistema de Proteção Embólica para remoção de material embólico, ao realizar procedimentos de angioplastia para tratamento endovascular em artéria carótida, RMS e tal, não encontro similar no convênio 1 de 99. Conforme consta da manifestação fiscal do sistema embólico, na instrução de uso juntada no anexo B, informa-se que o sistema de proteção embólica foi projetado para capturar e remover resíduos deslocados durante um procedimento intervencionista na carótida. O sistema consiste em 3 componentes básicos e acessórios adicionais, um dispositivo de proteção embólica, que consiste de um filtro de malha trançada de nitiol, com uma ponta distal atraumática integrada a um fio de captura de aço inoxidável. 2, um catéter de liberação com calibre tal. E 3, um catéter de extração com calibre tal. Assim, o sistema de proteção embólico não é um stent propriamente dito, mas contém um filtro de malha de nitiol trançado
e mais 2 elementos que possibilitam a retirada de eventual coágulo. Comparativamente falando, estas são as imagens de um estente e de um sistema de proteção embólico. E aí eu coloquei no voto as 2 imagens. Ao analisar a defesa apresentada, verifica-se que o recorrente não faz qualquer alusão em relação a este último sistema, sendo que o que explica em suas razões é que existem 3 elementos que o convênio abarca, quais sejam fio-guia, microguia e microcatéter. Como bem esclarece o fiscal autuante, esses 3 produtos não foram autuados porque reconhece-se a isenção pretendida. Porém, não há nos autos nada que diga a respeito a esse sistema de proteção embólico, que também não foi encontrado com essa especificação ou nome similar no convênio, ou suas inúmeras alterações. Em relação a este específico sistema, o recorrente não traz qualquer justificativa ou indicação de qual seria o melhor similar no convênio, e as NCMs utilizadas, embora possam estar no anexo 1 do convênio, em nada se assemelham à descrição desse produto. Verifica-se, inclusive, que para uma mesma NCM existem diversos materiais nela classificados. Assim, neste ponto, não basta o número da NCM para identificar o produto isento, mas qual a descrição do produto é que está isento. Assim, uma cânula não pode se confundir com esse sistema, por exemplo, ou um fio-guia, pois o produto importado pela recorrente é composto de 3 elementos distintos. Portanto, nesse ponto, dou provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão recorrida e manter o item 1.12 do AIM em relação apenas aos produtos abaixo identificados como sistemas embólicos, ficando dele excluído o último item, que é relativo ao estente de nitiol ou aço inoxidável. E aí eu coloco o quadro no voto com os 2 sistemas. No mais, fica mantida a decisão recorrida, dando-se parcial provimento ao recurso de ofício na forma acima mencionada. É como voto. Muito obrigado. Em discussão, doutora Fabiane. E o meu empate está caindo toda hora. Eu acompanho a doutora Mara. Doutor Bergamini. Também acompanho. Posso só perguntar uma coisa para o patrono? O senhor pediu os juros de mora aqui, porque eu esqueci de mencionar. Como foi tudo cancelado? Na verdade, eu só tenho o recurso, eu só tenho a resposta ao recurso de ofício, né? Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na impugnação, o senhor pleiteou os juros de mora? Na impugnação, sim. Porque, então, eu vou só fazer um adendo, Belmar, para incluir que, como eu estou reformando parcialmente a decisão, que fica aplicada a súmula 10, tá bom? Assim não tem problema, porque tem um período, é de 2017 e 2018, mas é abril, e a lei eu acho que é de novembro. Então, tem um período que vai pegar isso aqui, tá bom? Obrigado. Então, deixa eu corrigir aqui. A gente aguarda só um minutinho. Tá. Enquanto isso, eu estou tentando acessar novamente o empate. Tá bom. Eu vou sair um minutinho, vou reiniciar meu computador e volto em instantes. Doutora Mara, Oi. dá licença. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo no DDF, o item 1.12 aqui, o termo inicial dos juros é 12 de 2018. Então tá bom. Então, acho mas que não... de toda forma, eu vou fazer a ressalva só para dizer, Sim. se aplicável, tem que pôr a Ok. tá? Perfeito. Melhor, porque assim...
Já confirmei o voto, tá, Belmar? Acho que a conexão do Belmar caiu. Doutor Pedro, qual que é o seu processo, só para saber? É o caso da Copersucar. Ah, tá bom. Obrigada. Vocês me ouvem? Uhum. Ah, Em duplicidade. Uma está congelada e a outra está se vendo. muito bem. Mara, doutora Mara, a senhora Já já registrei. voto. Já registrei. Eu ouvi a representação fiscal ou não? Alguma consideração? Tem considerações, senhor presidente. Obrigado. Então vamos encerrar aqui os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, doutor Caio, então foi parcialmente provido o recurso de ofício da Fazenda, nos termos do voto da relatora. Amanhã já deve estar, hoje à noite já deve estar publicado. Muito obrigado a todos. Até mais, um bom dia, uma boa sessão. Bom dia, bom trabalho. Agora vamos a Copersucar, relatora a doutora Fabiane, doutor Pedro. O senhor abre mão do relatório, dispensa o relatório. Perfeito. Doutora Fabiane, um resumo, por favor. Não estou ouvindo. Seu áudio está cortado. Está no mudo, doutora Fabiane. Ah, desculpa. Já habilitei. O auto de infração tem 3 itens. O primeiro item é crédito indevido de ICMS em setembro de 2018, em razão de destaque indevido do imposto em notas fiscais de entradas. Notificado a esclarecer a razão do crédito extemporâneo lançado na GIA do mês de setembro de 2018, a autuada respondeu que fez aquisições de etanol anidro, cita as notas fiscais eletrônicas, com destaque do imposto alíquota de 25%, e como o imposto não foi apropriado nas competências das notas fiscais eletrônicas, a apropriação se deu no mês seguinte, extemporaneamente. De acordo com o relato da infração, o destaque do ICMS nestas notas fiscais é vedado, por se tratar de saídas de etanol anidro sujeitas ao diferimento do imposto previsto nos artigos 419 e 419b do RICS. O item 2 do auto de infração, também crédito indevido de etanol anidro, dessa vez não extemporâneo, no próprio mês de setembro de 2018, março e abril de 2019. O item 3 do auto de infração é falta de cancelamento de documentos fiscais eletrônicos emitidos em agosto de 2018 e maio de 2019,
ou de acordo com o relato da infração, a resposta do autuado à notificação da fiscalização informou que houve carta de desfazimento das operações mencionadas, as notas fiscais não foram canceladas por se tratar de simples faturamento. Em decisão de primeira instância, os itens 1 e 2 foram julgados procedentes, o item 3 improcedente. Então, está em julgamento o recurso ordinário relativo aos itens 1 e 2 e o recurso de ofício relativamente ao item 3. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutor Pedro, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Como falei, um prazer retornar ao tribunal, encontrar grandes amigos, doutor Adolfo, doutora Fabiane, doutor Belmar, doutora Mara, doutor Marcos também. A minha manifestação ela será bastante rápida. A doutora Fabiane foi extremamente clara no que diz respeito ao tema. Eu só vou inverter a questão do item. Nós temos aqui um recurso de ofício, tendo em vista que o item 3 do auto de infração foi cancelado. Foi cancelado por quê? Porque, na verdade, estamos falando aqui de notas fiscais de simples faturamento, que tecnicamente não é um documento fiscal, porque não implica, na realidade, uma movimentação de mercadorias. Então, quando da autuação, quando dos esclarecimentos, né, a Copersucar ela teve o cuidado de deixar muito claro, olha, são notas de simples faturamento, não houve movimentação de mercadorias, e não apenas isso, né, na realidade, houve o cancelamento da própria negociação. Então, portanto, isso está juntado nos autos, foi reconhecido pela decisão de primeira instância como fato determinante exatamente para a desnecessidade de fazer esses cancelamentos. Eu gostaria aqui de chamar a atenção também que a nota fiscal faturamento, a origem dela do convênio lá de 1970 sem número, foi uma adaptação da legislação fiscal à fatura. Então, o simples faturamento nada mais é do que a incorporação da fatura comercial prevista lá na Lei 5474 à legislação fiscal para permitir que se faça a negociação. Desde que não faça movimentação de mercadorias, né, a nota de simples faturamento nada mais é do que um instrumento, é a carta, é o título de cobrança de um determinado valor. Ela não tem finalidades fiscais, né, porque a finalidade fiscal é a movimentação de estoques, ou seja, a saída da mercadoria do estabelecimento. Por isso que na operação de simples faturamento ou para entrega futura, né, emite-se, na verdade, dois documentos, o simples faturamento e o segundo, a nota fiscal propriamente dita, porque essa vai efetivamente provocar a movimentação dos estoques da mercadoria, vai provocar, na realidade, a saída da mercadoria do estabelecimento e o seu respectivo destaque. Então, no nosso entendimento aqui, esse cancelamento ele era desnecessário porque a natureza jurídica da nota fiscal de simples faturamento não é um documento fiscal no sentido técnico previsto na legislação do ICMS. Simplesmente ele é a fatura incorporada à legislação fiscal para permitir agregar esses dois momentos. Um que é o trânsito de mero dinheiro e o outro o trânsito efetivamente da mercadoria e nessa segunda hipótese efetivamente havendo os impactos da legislação fiscal. Então, o que a gente pede é que esse recurso de ofício ele seja desprovido, mantida a decisão de primeira instância relativamente ao item 3 da autuação, no que diz respeito ao cancelamento do auto de infração. Os outros dois itens, primeiro e segundo, eles são bastante similares. A diferença é o crédito extemporâneo e o crédito dentro do próprio mês, como bem salientado pela doutora Fabiane. O que temos aqui? O que temos aqui é a operação com álcool anidro, que na realidade ela é o álcool anidro misturado à gasolina, que tem substituição tributária nas refinarias. No entanto, quando a Copersucar comprou esse álcool anidro da respectiva distribuidora, a respectiva distribuidora, não obstante o regime de substituição tributária já aplicado lá na refinaria, por conta da previsão, quando você faz a mistura do álcool anidro à gasolina, o regime de substituição tributária ele se aplica todo na refinaria, a distribuidora acabou, né, a revendedora desse álcool para a Copersucar acabou destacando esse imposto. E isso foi pago pela Copersucar. Então, não obstante um regime de substituição tributária com o imposto já pago na origem, né, e até a previsão do diferimento, o fato é que a Copersucar ela pagou esse imposto. Isso não há qualquer tipo de contestação por parte da fiscalização.
no que diz respeito a esse imposto que foi pago por 2 vezes. O primeiro, por regime de substituição tributária, e o segundo, quando a Copersucar comprou esse combustível do seu respectivo fornecedor. Em função disso, para que não se dê exatamente a acumulação desses valores, né, e aproveitando uma oportunidade de se ressarcir desse imposto que foi pago quando da compra da sua mercadoria, ela lançou esse crédito para anular o valor relacionado a esse imposto por ela pago. Então, o que se clama aqui, no que diz respeito ao recurso voluntário por nós impetrado, né, é que se cancele esses 2 primeiros itens do auto de infração, no que diz respeito a esses créditos apropriados pela Copersucar, para evitar a acumulação do imposto nessa situação específica. Então, eu encerro minha participação de uma forma bem rápida, o assunto é bem sucinto, a doutora Fabiane foi extremamente gentil de fazer os breves esclarecimentos. Roga-se, portanto, né, o cancelamento do item 3, por conta do recurso de ofício, o não provimento, e o provimento do nosso recurso voluntário, no que diz respeito aos itens 1 e 2 do auto de infração. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutor Marcos, representação fiscal. Tem pedido de sustentação oral, por favor. Em relação ao recurso de ofício, eu gostaria de deixar registrado aqui que a legislação, em específico a portaria CAT 16208, que dispõe sobre a emissão das notas fiscais eletrônicas, em seu artigo 18, ele prescreve que o contribuinte emitente deverá solicitar o cancelamento da nota fiscal eletrônica, observadas as disposições da legislação pertinente cumulativamente. Ele põe 2 requisitos: que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou prestação de serviço, que seria o caso, e tenha decorrido o período de tempo de no máximo 24 horas desde a concessão da autorização da nota fiscal eletrônica. Quer dizer, ela não põe nenhuma observação em relação ao tipo de nota fiscal, ele só fala que deveria solicitar o cancelamento da nota fiscal eletrônica. Tá? Por isso, eu estou reiterando nosso parecer em recurso de ofício. É só isso. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Fabiane, por favor, o voto. Eu já registrei o meu voto no sistema. Vou começar a leitura pelo item 11, sobre o recurso de ofício, que se refere ao item 3 do auto de infração julgado improcedente em decisão de primeira instância, e transcrevo trechos, não vou ler. No item 12, no parecer ao recurso de ofício, a doutora diretoria da representação fiscal manifestou-se pela reforma da decisão, por entender que o artigo 18 da portaria CAT 16208 não diferencia a obrigação de cancelamento de acordo com o tipo de operação. Logo, se a recorrente optou por emitir, a autuada optou por emitir a nota fiscal de simples faturamento, apesar de facultativa, no caso de venda de entrega futura, deveria obedecer às regras previstas para o cancelamento. De início, eu registro que há respostas de consulta tributária de números 17884 de 2018 e 18187 de 2018, que foram mencionados pela autuada, e essas respostas à consulta estão publicadas no portal eletrônico da Secretaria da Fazenda, e destaco que o artigo 524, parágrafo 2º do RICMS, prevê que a Secretaria da Fazenda poderá divulgar o teor de resposta de consulta ao público para orientar os demais contribuintes. Então, apesar do artigo 520 do RICMS estabelecer que a resposta aproveita exclusivamente ao consulente, por outro lado, o artigo 524, parágrafo 2º do RICMS prevê que essas respostas divulgadas ao público orientam os demais contribuintes, desde que estejam na mesma situação de fato relatada na consulta divulgada. E é o que eu verifico no caso dos autos, é que a situação aqui tratada é a mesma daquelas respostas a consultas, que é o cancelamento da nota fiscal de simples faturamento. Eu transcrevo a ementa da resposta à consulta, entendo que a orientação da Secretaria da Fazenda, nesse caso, foi realmente de que não há necessidade do cancelamento dessa nota fiscal de simples faturamento, e a resposta de consulta ainda afirma que, por cautela, o contribuinte poderia optar por registrar a ocorrência
no livro registro de ocorrências e ainda que na hipótese da desistência da venda ocorrerem até 24 horas da concessão de autorização de uso da nota fiscal eletrônica, o contribuinte poderia optar por cancelar a nota fiscal eletrônica de simples faturamento. Ou seja, as respostas à consulta deixam claro que trata-se de uma possibilidade, de uma opção do contribuinte, não de obrigatoriedade. Assim, de acordo com o teor da resposta da consulta divulgada, tendo em vista que na hipótese de emissão de nota fiscal de simples faturamento no momento do contrato, vedado o destaque do imposto, essa faculdade está condicionada, no caso da venda futura, à emissão de nota fiscal com destaque do imposto por ocasião da saída da mercadoria, uma vez que é nesse momento que ocorre o fato gerador do ICMS, e ainda considerando o efeito comercial da emissão da nota fiscal de simples faturamento, na ocorrência do desfazimento da venda, consequentemente da não entrega da mercadoria, não haveria, à luz da legislação tributária estadual, obrigatoriedade de efetuar o cancelamento do documento fiscal ou de realizar qualquer outro procedimento. Eu transcrevo nesse item do voto os itens 4, 5, 6 e 7 da resposta à consulta divulgada. Além disso, registro ainda que, no caso dos autos, o próprio autor do feito, em sua manifestação fiscal, as folhas 178, concordou com o cancelamento do item 3 do auto de infração e também transcrevo. Isso posto por entender correta a decisão de primeira instância quanto à improcedência do item 3 e que tal decisão deve prevalecer, eu conheço do recurso de ofício e a ele nego o provimento. Passando ao recurso ordinário, os itens 1 e 2 do auto de infração, que foram julgados procedentes em decisão de primeira instância, o contribuinte alega que, apesar das operações com etanol anidro estarem amparados pelo diferimento dos artigos 419 e 419b do RICMS, por equívoco, o fornecedor efetuou o destaque do imposto nas correspondentes saídas e a recorrente, tendo em vista o princípio da não cumulatividade, apropriou os valores destacados. Alegou ainda que o Estado não poderia impedir a recorrente de se creditar, que estaria cobrando o imposto em duplicidade e que não teria havido prejuízo ao erário. Pede o cancelamento do auto de infração e, caso não seja esse o entendimento, pede a relevação ou redução da multa nos termos do artigo 527-A do RIC. De início, eu entendo que não há como acatar a alegação da recorrente de que, em razão do princípio da não cumulatividade, poderia apropriar-se do imposto indevidamente destacado nessas operações com etanol anidro. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 61 do RICMS, o direito ao crédito do imposto condiciona-se ao cumprimento dos requisitos da legislação. E o parágrafo 5º do artigo 61 veda a apropriação desse imposto que é indevidamente destacado no documento fiscal. Eu transcrevo. No caso dos autos, é incontroverso que as requisições se referem a etanol anidro, e, nesse caso, pelo artigo 186 do RICMS, a vedação do destaque do imposto também transcrito. Quanto ao fato mencionado pela recorrente de que, por equívoco, o fornecedor efetuou o destaque, nesse caso, eu concordo com as ponderações da Diretoria da Representação Fiscal, as folhas 259, em contra-razões ao recurso ordinário, e transcrevo, são 2 itens. Item 12. Ressalte-se que o fato do fornecedor ter emitido notas fiscais com destaque indevido não legitima o destinatário a efetuar o crédito, afinal, a ocorrência de uma infração não justifica a outra. No presente caso, caberia ao fornecedor solicitar efetuar a restituição do imposto indevidamente destacado, nos termos do artigo 63.7 do RICMS e da Portaria CAT 83 de 91. Quanto ao fato da autuada ter suportado o ônus financeiro do imposto indevidamente destacado, caberia obter essa compensação financeira junto ao seu fornecedor e não caberia efetuar a restituição do imposto indevidamente destacado de forma contrária à legislação. Essas foram as observações da representação fiscal, que eu concordo. Relativamente às alegações da recorrente de que o equívoco cometido por seu fornecedor e também sobre a falta do prejuízo ao erário, a jurisprudência deste tribunal não tem aceito tais argumentos como capazes de afastar infrações à legislação tributária. Nesse sentido, eu transcrevo trechos do voto em sessão da Câmara Superior de 21 de junho de 2022,
abre aspas, observo que a decisão recorrida reconheceu a ocorrência fática das condutas infracionais de emissão de notas fiscais com destaque do ICMS, sendo que a operação não sujeita ao pagamento do tributo e crédito indevido por lançamento a título de outros créditos. Todavia, considerando a intenção do contribuinte e a ausência de dano ao erário, a decisão cancelou as exigências fiscais. Os paradigmas apresentados demonstram dissídio jurisprudencial, permitem o conhecimento do apelo e cita o processo do auto de infração. Consubstanciadas as condutas infracionais, se tornam irrelevantes a intenção do contribuinte e existência de prejuízo ao erário, sob pena de serem considerados facultativos os procedimentos da Portaria CAT 83 de 91. A falta de prejuízo ao erário não tem sido aceita nesta Câmara Superior como elemento capaz de afastar infrações à legislação tributária e assim deve ser o presente caso, pois não é necessária a ocorrência de um resultado para que as condutas das acusações restem configuradas. A intenção do agente tem sido considerada apenas em situações específicas, nas quais a boa-fé é prestigiada, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em acusações de crédito indevido decorrente de documentação considerada inidônea, quando há comprovação da veracidade da operação e com a presença de diversos requisitos, situação bem diferente da ordem análise. Quanto ao exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário para restabelecer integralmente o lançamento. Fecha aspas. Também não há como acatar a alegação da recorrente de que o AIM não deveria ter sido lavrado nos termos do artigo 10 da Portaria CAT 115 de 2014, até porque uma das condições para a aplicação do citado artigo 10 é que a infração não implique falta de pagamento do imposto, condição esta que não foi satisfeita nas infrações constatadas pela fiscalização nos itens 1 e 2 do AIM, pois o crédito moeda escritural indevido é equivalente ao imposto que deixou de ser pago. Quanto ao pedido da recorrente de relevação ou redução da multa aplicada nos termos do 527-A, eu também entendo pela impossibilidade, tendo em vista que o caput do referido artigo possibilita a redução e relevação da penalidade, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto. Portanto, inaplicável a infração de crédito indevido do ICMS, que implica a falta de pagamento do imposto, conforme destaquei no item anterior deste voto, visto que o crédito moeda escritural, no caso de creditamento indevido, é equivalente ao imposto que deixa de ser pago. Logo, obsta a aplicação do benefício da redução prevista no 527-A do 15/2000. Por essas razões, eu conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento. Em face de todo o exposto e por tudo que nos autos consta, eu conheço do recurso de ofício e nego provimento. Conheço do recurso ordinário e nego provimento, mantendo assim a decisão de primeira instância da forma como foi proferida com seus próprios fundamentos. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutor Lunardelli, a doutora Fabiane já havia adiantado o voto para os membros da Câmara, então a gente já tinha conhecimento, o que permite andar um pouquinho mais rápido. Doutora Amara, algum questionamento? Alguma colocação? Oi? Não ouve? Nenhum. Obrigado. Doutor Bergamini? Eu só fazer um esclarecimento, eu vou acompanhar a Fabiane. E, Pedro, em atenção à sua exposição e tudo mais, eu digo que eu vou acompanhar a Fabiane, porque obrigação acessória tem interpretação literal lá pelo artigo 111, né? E a gente aqui no TIS tem um espaço muito pequeno de argumentação em torno de literalidade de aplicação de legislação, por conta do artigo 28, etc. Eu acho que você tem até razão nas suas colocações. De fato, essa nota para simples faturamento se chama nota fiscal, mas não tem efeitos fiscais de documentar fato gerador de imposto e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem severas limitações no Tribunal Fazendário, como o TIT, e aí eu vou acompanhar por conta dessas razões. Mas eu aponto que eu, pessoalmente, concordo com suas razões. Muito obrigado, doutor Bergamini. Eu também acompanho a relatora. Com isso, encerramos debates. Doutor Belmar, um esclarecimento só. Por favor, doutor. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. A doutora Fabiane, no voto dela, ela está mantendo a decisão de primeira instância, que cancelou o item 3 e manteve os dois. Então, o auto de infração mantém o cancelamento do item 3, né, e mantém a cobrança dos itens 1 e 2, correto? Esse é o meu entendimento? Perfeito. Ah, ok. Então, Tanto ok. que nega
nega provimento Perfeito, de recurso de perfeito. ofício e nega provimento de recurso ordinário. Ótimo. Muito obrigado bem. pela atenção de todos. Muito obrigado e espero revê-los em outros julgamentos ou em alguns congressos novamente. Receba um abraço. Boa semana. Muito obrigado, foi um Até prazer logo. vê-lo. Boa Quórum? semana. Quórum? Minuto que eu tô, meu computador está meio lento. Pronto. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora é o meu que está lendo, doutora Mara. Muito bem. Quanto ao processo da Live Drinks, eu já havia antecipado que eu iria retirar de pauta o que eu já fiz. Doutora Mara, Lupe, pedido de retificação julgado. Estou tentando abrir. Tá. Eu já abri aqui. A minha banda larga está lenta. Eu vou... Eu, na verdade, vou só registrar o voto, tá? Só um minutinho, já registra, assim todo mundo pode olhar. Estranho. Recurso ordinário. É um pedido de retificação de julgado. Mas ele me pede para confirmar o recurso ordinário, entendeu? Ele vai me pedir também. Então, vamos lá. É uma infração. Inicialmente, o ato tem a infração. Vocês já viram já tinha mandado para vocês o voto, e realmente, o que aconteceu aqui? Houve um equívoco na hora do relator fazer o relatório do voto dele. Ele misturou outras empresas que não faziam parte aqui da autuação, tá? Embora o recorrente fale que é um recurso especial, ele foi recebido como pedido de retificação de julgado, porque baseado no artigo, acho que 79 da lei, que fala em erro formal, em retificação, pedido de retificação e etc. Então, o que eu consegui analisar aqui do que foi falado? O recurso está extremamente mal colocado. Ora ele fala em anulidade, porque o recurso, ora ele julga, vamos dizer assim, coloca o recurso como se tivesse que ser colocado paradigmas, etc., junta acórdãos do STJ dizendo que o recurso tem que ser conhecido. Então, é uma bagunça, mas, no fim, o presidente do TIT recebeu como retificação de julgado. E eu estou dando provimento para a retificação apenas para esclarecer que a empresa que trata aqui é a empresa Rio Branco, que é a inidônea, que embora a menção que o relator fez a outras empresas, quando ele vai julgar o caso efetivamente, ele julga o caso com base nos documentos da Rio Branco,
no PCN da Rio Branco. Então, eu só redigi melhor a redação, eu esclareci qual seria a redação, retifiquei a redação do recurso ordinário, da decisão do recurso ordinário, então, e apliquei a súmula 10. Então, foi isso que eu fiz. Mas, no fim, eu mantive a decisão, apenas clarifiquei os erros que existiam, tá? Perfeito. E já registrei o voto também. Registrado, todos já tiveram acesso a esse voto antecipadamente, então eu já abro discussões diretas. Doutor Marcos, alguma consideração? Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Eu acompanho. Eu também acompanho o voto da doutora Mara. Desculpem. Quórum. Em votação. Encerrando a votação, tem o microfone aberto. Encerrando o julgamento. E o último é o recurso de ofício, Isalflex. Eu sou o relator. Eu também já antecipei o voto e aqui não tem o que fazer. Aqui a representação fiscal concordou com a decisão que aplicou a súmula 10 de 2017 revisada. E assim eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. E a autuada não recorreu na parte que lhe foi desfavorável. Em discussão, representação fiscal. Sem considerações. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Também acompanho. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Doutor Bergamini, não veio o seu voto. Tá rodando aqui. Tá pensando, peraí. Acho que foi agora, foi? Foi. Muito obrigado. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Concluída a nossa pauta de hoje, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 21
de junho de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e tenham um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.